Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanha agora o... Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Eu sou Priscila Silvério. E eu sou Melissa Araújo e está começando o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp na cobertura ao combate do coronavírus. Preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Nós teremos hoje várias entrevistas, vamos receber parlamentares, especialistas de vários setores. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa. Seja bem-vinda a mais um dia de cobertura da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Bom dia, Pri. Também seja bem-vinda aí a nossa parceria, a nossa apresentação aí do jornal. A gente vai junto até 2h30 da tarde. 2h30 da tarde. Ó, fica com a gente porque tem muita informação. Vários entrevistados, informação fresquinha toda hora. É isso? Exatamente. Informação fresquinha e troca de conhecimento, né? A gente traz os entrevistados para que agregue aí conhecimento para a gente e a gente aprenda um pouco mais sobre essa pandemia. Informação é tudo. Vamos então a notícias? Vamos lá, então. Vamos conferir agora os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta quinta-feira, segundo o levantamento junto às secretarias estaduais de saúde, até às 6h30 desta manhã. Foram registradas 5.513 mortes provocadas pela Covid-19 e 79.685 casos confirmados da doença em todo o país. O número de mortes no país superou o da China, que registrou 4.632 fatalidades pela Covid-19. Esses são os números de taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. Confira. No Acre, 23,3% em todo o estado. Alagoas, 36% em todo o estado. Amazonas, 96% em todo o estado. Bahia, 78% em todo o estado. Espírito Santo, 83% em todo o estado. Maranhão, 96,4% em todo o estado. Mato Grosso, 4,8% dos leitos de UTI da rede pública em todo o estado. No Mato Grosso do Sul, 2,6% em todo o estado. Minas Gerais, 58% em todo o estado. Pará, 84% em todo o estado. Na Paraíba, 28% em todo o estado. Paraná, 33% em todo o estado. Piauí, 26,7% em todo o estado. Em Pernambuco, 98% em todo o estado. Além disso, 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus também estão ocupados. No Rio de Janeiro, 92% em todo o estado. No Rio Grande do Norte, 33% em todo o estado. No Rio Grande do Sul, 54,5% em todo o estado. Em Rondônia, 29,6% em todo o estado. Em Santa Catarina, 16,83% dos leitos da rede pública em todo o estado. Em São Paulo, 68,7% em todo o estado. Em Sergipe, 6 leitos ocupados. Em Tocantins, 10% dos leitos ocupados. Fizemos aí, então, um giro, né, da quantidade de leitos ocupados, então, no Brasil. E é preciso, então, tomar, né, todas as precauções, todos os cuidados, uso de máscaras, álcool em gel, desinfectar a casa e os lugares, então, onde nós vamos colocar as mãos e, principalmente, não colocar as mãos
no rosto, ali para não tocar nariz, boca, olhos. A gente percebe, Pri, que em todos os estados aumentou o número de leitos, né? É claro isso, só que a demanda também aumentou de uma forma mais rápida do que os leitos. Então, por isso, a gente vê percentuais aí acima de 50%, 60%, bem comum aí na maioria dos estados. Então, isso é preocupante. Por isso, ficar em casa é a melhor solução para que você não precise de nenhum desses leitos, né? E não é só o caso da Covid-19, né? Existem várias outras doenças que precisam também de internação, precisam das UTIs, acidentes, né? A gente viu que o número de acidentes até de trânsito caiu, mas ainda acontece. Há necessidade, então, de leitos ali, leitos de UTI, AVCs, pessoas que estão tendo derrames, ou tratamento de câncer e outras coisas. Então, é importante que sejam feitas aí todas as medidas de precaução para que as pessoas não precisem ocupar esses leitos que, eventualmente, estão já muito disputados, né? Exatamente. Então, vamos a mais informações aqui. Em mais uma coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória anunciou novas medidas de combate ao coronavírus no estado. Uma delas, o uso obrigatório de máscaras no transporte público de São Paulo. Eu quero dizer ao presidente da República, o mesmo presidente que ontem, indagado por jornalistas sobre as mortes e o crescimento das mortes no Brasil, respondeu: quer que faça o quê? Eu posso enumerar, presidente Jair Bolsonaro, algumas atitudes que o senhor já deveria ter tomado como presidente da República e não adotou. Esta é a resposta do fazer o quê? É fazer aquilo que o senhor não fez. Começando por respeitar os brasileiros que o elegeram presidente da República e os que não o elegeram também. Respeitando pais, mães, avós, parentes e amigos que perderam as suas vidas no Brasil até ontem pelo coronavírus. O coronavírus que o senhor classificou como uma gripezinha, que o senhor classificou como um resfriadozinho. O coronavírus que o senhor minimizou, dizendo que não era importante e que não era grave, presidente Jair Bolsonaro. Que o senhor respeite o luto de mais de 5.000 famílias que perderam os seus entes queridos e que hoje estão sepultados. E em praticamente todos, nenhum parente pôde acompanhar o sepultamento. Respeite os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde, presidente, que ao contrário do senhor, que vai treinar tiro em estande de tiro, estes profissionais da saúde do Brasil estão trabalhando para salvar vidas, para atender as pessoas, proteger seres humanos. Pare, presidente, com esta política da perversidade. Pare de atrapalhar quem está lutando para salvar vidas. Pare de fazer política em meio a um país que chora mortes e infectados. O governador João Dória lembrou as mais de 5.000 mortes no país pela Covid-19 até o último dia 28 de abril e, diante do quadro, fez um convite ao presidente Jair Bolsonaro. Eu convido o senhor, presidente Jair Bolsonaro, venha a São Paulo, saia dessa sua redoma de Brasília e venha visitar comigo o Hospital das Clínicas, o Hospital do Boimirim, aqui na capital de São Paulo, ao lado do prefeito Bruno Covas, os hospitais de campanha, e venha ver a gripezinha, o resfriadozinho, venha ver as pessoas agonizando nos leitos e a preocupação dos profissionais de saúde de São Paulo e de toda a parte do Brasil com aquelas pessoas que podem ir a óbito.
E se não quiser visitar São Paulo, presidente, por medo ou por qualquer outra razão, vá a Manaus. Vá ver o colapso da saúde em Manaus. Vá ajudar o governador do estado do Amazonas e o prefeito da cidade de Manaus. No mínimo, sendo solidário e estando presente para ver a realidade do seu país, não a sua realidade do estande de tiros, onde o senhor foi ontem celebrar, enquanto nós choramos mortes de brasileiros, presidente Jair Bolsonaro. Saia da sua bolha, presidente Bolsonaro. Saia dessa sua fábula. Saia do seu mundinho de ódio. Não frequente apenas o seu gabinete de ódio. Percorra hospitais. Seja solidário com a realidade do seu país, com os brasileiros que já perderam as suas vidas e têm os seus familiares chorando mortos, e com outros familiares que choram aqueles que estão enfermos em hospitais públicos e privados em todo o país. A seguir, João Dória fez o anúncio de novas medidas no estado. Uma delas, a inauguração, nesta sexta-feira, do terceiro hospital de campanha no complexo do Ibirapuera, aumentando a capacidade para 2.278 leitos em todo o estado. O hospital do complexo Ibirapuera, que será inaugurado nesta sexta-feira, atende 268 leitos e complementa o trabalho realizado pela Prefeitura de São Paulo e pelo Governo do Estado de São Paulo com os hospitais de campanha do Pacaembu e do AMB. Mais uma vez, lembrando que a totalidade de leitos operando a partir da próxima sexta-feira será de 2.268 leitos em hospitais de campanha. Outra medida anunciada durante a coletiva de ontem foi a compra de 3.000 respiradores adquiridos da China no valor de 550 milhões de reais. O vice-governador Rodrigo Garcia informou que os respiradores foram comprados mediante análise com 8 empresas e a aquisição foi realizada levando em conta os menores preços e o prazo de entrega mais rápido. Esses respiradores, portanto, começam a ser entregues esta semana, os primeiros 500 de um total de 3.000, são 2 modelos diferentes. Eles já serão destinados imediatamente para a ampliação das UTIs dos hospitais das clínicas e, na sequência, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, nos hospitais mais demandados aqui da capital e também a ampliação da retaguarda no interior do estado. Então, foi uma compra realizada no mês de março, que se concretiza agora com o início da entrega de 500 respiradores e toda semana até o final de maio a entrega sendo concluída e respiradores que já vão imediatamente ser instalados, ampliando o leito de UTI em São Paulo e evitando o colapso do sistema de saúde aqui do estado. Os respiradores, 500 deles que chegam já serão distribuídos neste fim de semana. Vão ampliar o atendimento nas UTIs do Hospital das Clínicas aqui na capital. E depois a distribuição será para os hospitais de todo o estado. O infectologista Davi Wipp, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, reforçou o valor que esses respiradores têm na luta contra a Covid-19. Eu acho extremamente importante os novos 3.000 respiradores. Seguramente farão a diferença no atendimento à população do estado de São Paulo. Esse é um número importantíssimo e, como falou o vice-governador, no tempo adequado. Nós precisamos desses respiradores. Toda a projeção que o Centro de Contingência fez, no primeiro momento, mais 1.800 leitos de UTI. Na verdade, eram 1.400, o governo entregou 1.800. E, na sequência, agora, a clara necessidade de novos respiradores que têm o objetivo de aplacar o que acontece no sistema já pressionado de saúde. Basta verem os números. Hoje nós temos a interiorização do vírus, já uma pressão em leitos de UTI no interior do estado de São Paulo, a região do Grande ABC já muito pressionada, o litoral também muito pressionado. Então, o primeiro é agradecimento por essa compra que seguramente vai nos ajudar muito no atendimento de todos os paulistas.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também ressaltou a importância da compra desses aparelhos. Bruno Covas reforçou que os equipamentos vão se juntar ao esforço que o município e o estado fazem juntos para atender as pessoas que estão em tratamento. Ele lembrou que já são 3.567 leitos na capital, sendo 1.337 UTIs e outros 230 leitos em enfermarias. Importante de lembrar aqui, apenas para dar um dado, para mostrar a gravidade da situação. Na sexta-feira passada, o fato de atingirmos 1.000 mortes na cidade de São Paulo fez com que editássemos o decreto de luto oficial de 3 dias na cidade. Os 3 dias foram sábado, domingo e segunda. Na segunda-feira, a gente já tinha atingido 1.337 mortes na cidade de São Paulo. Outra medida anunciada na coletiva de imprensa foi a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público de São Paulo. A partir do dia 4 de maio, próxima segunda-feira, é proibido utilizar qualquer transporte público ou privado sem uso de máscara. O secretário de Transportes Metropolitano, Alexandre Baldi, reforçou a determinação. Nós, senhoras e senhores, temos pedido, solicitado para que as pessoas evitem o diálogo, evite a conversa dentro dos ônibus, dentro dos trens, para que não haja emissão de gotículas, para que não haja disseminação do coronavírus. E agora com a obrigatoriedade do uso de máscaras, que podem ser as caseiras, que podem ser as de pano, são aquelas que as pessoas podem ter acesso e estaremos contribuindo para que possam, ali nas imediações das estações, sejam comercializadas, como já tem ocorrido, para que elas não possam contribuir sem a máscara com a disseminação do vírus. Portanto, é uma medida muito assertiva, uma medida de proteção à saúde e à vida daqueles que precisam do transporte público, do transporte coletivo, para se locomoverem todos os dias. As pessoas serão advertidas apenas verbalmente caso estejam sem a máscara. Mas empresas receberão advertência por escrito e, se desrespeitarem a determinação, serão multadas. No caso dos ônibus na capital paulista, a multa será de R$ 3.300 por dia por cada veículo em que uma única pessoa não esteja usando máscara. O uso de máscaras, que é extremamente importante. A sua máscara me protege e a minha máscara protege a você. Então, por favor, temos que enfatizar sempre o fique em casa e o uso de máscara. O isolamento social também foi discutido na coletiva de imprensa. Os atuais 48% registrados aqui na capital determinam um sinal de alerta. Mesmo com cerca de 6 milhões de pessoas mantendo a quarentena, ainda é preciso ultrapassar os 50% de adesão para evitar o colapso no sistema de saúde de São Paulo. Se as pessoas relaxarem no isolamento, todo mundo vai ficar doente ao mesmo tempo e nós, mesmo com esse esforço, não vamos conseguir atender a população. E aí a possibilidade de salvar vidas, ela cai drasticamente. Você tratar uma pessoa com coronavírus aumenta exponencialmente a possibilidade dela ter sobrevida e passar pela doença. E se a gente deixar de tratar, certamente vão explodir os números de óbitos aqui em São Paulo. Se vocês querem sair do isolamento, se vocês querem ter uma nova fase do isolamento, colaborem, contribuam para isso e contribuam, sobretudo, com a proteção da sua saúde e da sua vida. Fiquem em casa e peçam aos seus amigos e familiares para fazerem o mesmo. E eu volto a fazer o apelo aqui às mulheres, às mães, às avós. As mulheres têm sido mais solidárias ao isolamento e têm sido propagadoras dessa medida positiva, saudável e de proteção à vida, para que nos ajudem a melhorar esse índice de isolamento. Melissa, essa medida, então, da utilização da máscara é muito importante. Antes era apenas uma sugestão, né? Exatamente. Mas agora não, agora é uma determinação. E antes também se falava para só use máscara quem está contaminado, né? Agora não, é para evitar a contaminação mesmo. E eu acho importante ressaltar, Pri, quando a gente vem com o nosso carro particular também.
também é bacana usar a máscara. Eu venho de máscara porque, de repente, eu espirro e contamino o carro. Então, e aí eu também tento fazer a higienização ali do volante, do câmbio e tal, para que outras pessoas que eventualmente venham aqui, entrem no meu carro, não tenham nenhum problema, né? A gente tem que se cuidar e cuidar das pessoas que estão à nossa volta, né? Exatamente. Agora é o momento, né? Cuidar de si, cuidar do outro. 9h51 em São Paulo. Vamos de entrevista? Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Leandra Carbonari, que é enfermeira especializada em biossegurança. Ela nos fala sobre a abertura gradual de espaços públicos em 11 de maio e fala também dessa questão da pandemia, essa volta gradual. Bom dia, Leandra. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade de levar informação nesse momento para as pessoas. Leandra, o que é biossegurança? Bom, biossegurança é um tema que antes a gente só ouvia falar dentro dos hospitais, né? Mas é tudo aquilo capaz, toda a norma capaz de tornar os fluxos seguros do ponto de vista biológico. Então, não transmissibilidade de vírus, por exemplo, é uma normativa, é um fluxo de biossegurança. Então, o que nós estamos fazendo agora, sem saber, na verdade o nome correto, são técnicas, são normas, são protocolos de biossegurança. Agora, a volta gradual, então, ao trabalho, algumas atividades a partir do dia 11, né? Há essa possibilidade. O que precisa ser feito, então, nessa volta, né? Quando a gente, então, de uma certa maneira, volta às atividades? É preciso mudar de hábitos. Quais são eles? Completamente, né? Então, vocês já estavam falando aí do uso de máscaras, que agora torna-se obrigatório para toda a população. E é muito importante saber utilizar essas máscaras, porque o simples fato de colocá-las sobre o rosto não é por si só uma proteção. A gente precisa entender de onde a contaminação vem e onde nós podemos ou não tocar e manusear essas máscaras. E outros hábitos vão ser importantes. Então, por exemplo, espaços públicos que atendam um grande número de pessoas vão ter que reorganizar a sua estrutura física, né? Então, quantas pessoas vão poder entrar por vez nesse espaço, qual o distanciamento em que elas têm que ficar. Então, se a gente pensar aí, por exemplo, num salão de cabeleireiro, aquelas cadeiras do cabeleireiro, qual vai ser o distanciamento que nós vamos colocá-las agora, quantos profissionais por vez poderão atender dentro desse espaço, porque aí eles terão o mesmo número de clientes por vez. Então, todas as agendas, as estruturas de negócio, na verdade, terão que passar por um remodelamento pensando nessa questão da contaminação. Isso que a gente fala que é um fluxo de biossegurança. Então, entender como esse cliente chega no negócio, como ele é atendido lá dentro e como ele sai. Que tudo isso seja seguro para ele, que acessa o negócio, e para aquele que o recebe lá dentro, o dono ou o colaborador do estabelecimento. Ok. Leandra, uma das minhas preocupações, particularmente, é a questão do transporte público, né? Porque não tem como... é um local de contaminação evidente, né? É um foco de contaminação um pouco evidente aí. Como que a gente poderia se proteger melhor? Será que seria um exagero, por exemplo, eu usar o metrô de luva e além da máscara, a luva? Tá, na questão luva, tem uma coisa importante aí. O transporte público é sim uma fonte de contaminação grande, até porque a gente não tem como controlar o número de pessoas que entram numa mesma vez, né? E talvez também não tenha como remodelar as cadeiras, enfim, a gente vai continuar estando muito próximos uns dos outros. A máscara é obrigatória, mas o que a gente tem que entender principalmente? Como a contaminação acontece. Tá? Então, o fato de eu estar de luvas nas mãos, por exemplo, não me garante que eu não me contaminarei. Porque o que as pessoas estão fazendo de mais errado é isso. Elas estão tocando a de luva e depois, com a mão enluvada, elas tocam a máscara, elas tocam o cabelo, elas tocam dentro da bolsa, elas tocam o celular. A luva, ela se torna superfície de contaminação. Ela protege a minha mão embaixo, mas ela é superfície de contaminação. Então, essa é a principal coisa que a gente tem que entender. Se eu estou num transporte público com um grande número de pessoas, eu estarei de máscara, é recomendado que eu esteja com o cabelo preso, porque o cabelo também é uma superfície de contato e eu vou passar a mão todas as horas.
é recomendável que eu esteja com bolsas menores para que a gente não tenha aquele atrito dos pertences de cada um uns com os outros, né? E é recomendável que, durante esse trajeto, eu evite primordialmente tocar com a minha mão no meu rosto, porque é assim que o vírus chega até a orofaringe, que é a área de entrada, é a porta de entrada do vírus. Então, independente se eu estou de luvas ou não, eu não devo levar a mão à área do meu rosto, em hipótese nenhuma. Eu queria que você explicasse até um pouquinho melhor para a gente essa questão da máscara, né? Já tem algumas indicações, o tempo de uso, a retirada dela, mas eu queria que você falasse, até como uma profissional desta questão de segurança, exatamente como a gente tem que usar, então, essas máscaras. Bom, as máscaras foram liberadas o uso das máscaras de pano, né, para a população, até pela grande procura e a falta de condições de que todo mundo comprasse máscaras descartáveis, então foram liberadas as máscaras de pano. Independente da máscara ser aquela máscara cirúrgica descartável ou uma máscara de pano, o tempo de uso é de 2 horas ininterruptas. Então, após 2 horas utilizando essa máscara, eu devo obrigatoriamente trocá-la, porque eu vou ficar respirando e falando aqui, e eu vou produzir umidade nessa máscara. E uma vez úmida, ela perde completamente a efetividade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é se programar. Se eu vou ficar um determinado tempo fora da minha casa, quantas máscaras eu tenho que levar comigo, tá? Para que eu possa fazer a troca segura desse equipamento. Aquela máscara bico de pato, a máscara N95, que a gente chama, ela pode ser usada por mais tempo, ela pode ser usada, inclusive, por mais dias. Mas é muito importante que as pessoas saibam como manuseá-la também, como guardá-la para um uso num dia posterior e por quanto tempo ela fica válida. Mas vamos falar das mais usadas, que são as de pano agora, e as máscaras cirúrgicas. Tá? As máscaras, quando forem ser colocadas no rosto pela primeira vez, teoricamente elas estão limpas, né? Então a minha máscara de pano eu lavei ela em casa, estou usando ela limpa pela primeira vez. Ou a máscara cirúrgica que eu acabei de retirar de um saquinho ou de uma caixa que eu comprei. Nessa primeira manipulação, eu posso tocar ao redor da máscara para colocá-la no meu rosto. É importante que a máscara cubra o queixo, ela venha aqui para baixo do rosto e ela cubra o nariz. Então, isso que a gente tem visto na rua, as pessoas com a máscara deixando o nariz de fora ou deixando a máscara aqui, é extremamente errado, é uma fonte grande de contaminação ao invés de proteção. Então, eu sei que é ruim, a população não está acostumada a fazer uso de máscaras, mas a gente vai ter que se acostumar e a máscara deve ficar cobrindo completamente o nariz. Então, é importante que eu ajuste ela aqui no nariz para que ela não fique subindo no meu olho e aí não me incomode e não faça com que toda hora eu fique puxando ou tentando ajustar. As máscaras de tecido que o pessoal está fazendo, né, não tem aquele ferrinho que a máscara comum tem para o nosso rosto, né? Então, a pessoa vai dizer, eu não tenho como ajustar. Uma dica que eu tenho dado para as pessoas do meu convívio é que elas coloquem por dentro da máscara um microporezinho ou uma fita dupla face, né, e que aí ao colocar a máscara, elas apertem para que isso cole no nariz e a máscara não fique dançando no rosto. Tá? E aí elas não precisem ficar manipulando, mexendo nessa máscara. Depois que eu coloquei a máscara, a função dela é justamente evitar que uma nuvem de contaminação venha de fora para dentro da minha orofaringe. Portanto, a superfície da máscara se torna uma superfície contaminada. E por isso que eu disse que o importante, independente de você estar de máscaras ou luvas, é que você não leve a mão ao rosto. Porque quando a máscara está aqui e eu faço assim sobre a máscara, ou eu puxo a máscara, eu automaticamente contaminei as minhas mãos. E aí tudo que eu for tocando vai sendo fonte de contaminação também. Porque se a máscara está aqui justamente para que aquela nuvenzinha que contém o vírus, né, a gente chama de aerosóis, ela não entre, eu não respire aquele vírus, se ela está servindo de barreira, o vírus barrou justamente aqui. Então, eu não posso toda hora ficar mexendo, manipulando a minha máscara. A partir do momento que eu coloquei a minha máscara, a manipulação dela deve ser pelos elásticos laterais. Então, eu só mexo nos elásticos para mexer nessa máscara, e se eu for guardá-la, se ela for uma máscara de tecido que eu retirei e vou guardar, é importante que eu tenha um saquinho para colocar lá dentro. Que eu não jogue essa máscara na minha bolsa, que eu não coloque ela dentro do meu bolso, que eu não coloque ela sobre a minha mesa de trabalho, porque aí toda a contaminação que está nela automaticamente passou para esses objetos.
Eu queria saber também a questão do uso da máscara por crianças, se há necessidade que as crianças usem também. E no caso, por exemplo, a pessoa usou a máscara ali, só foi ao mercado ou desceu ali no condomínio só para pegar, retirar um alimento que ela comprou ali e está sendo entregue. Ela pode usar essa máscara novamente ou não? Ela já coloca para lavar ou joga fora? O ideal é que ela não use novamente, que se você usar a máscara num curto espaço de tempo, você coloque lavar, justamente por essa questão de depois manusear. O que vai acontecer? A pessoa esquece, né? E a hora que ela pega a máscara para recolocar no rosto, ela esquece que essa máscara foi usada, sei lá, de manhã, vamos supor, eu de manhã desci no meu condomínio para buscar alguma coisa, coloquei essa máscara. Manuseei bonitinho, tirei pelos elásticos, guardei num saquinho. Aí à tarde eu vou fazer alguma coisa. A hora que eu vou para pegar essa máscara, eu esqueço que ela já foi utilizada. Eu manuseio e venho com ela para o rosto de qualquer forma. Se a gente está falando de um profissional de saúde, ele até tem o protocolo bem arraigado na cabeça para fazer isso, mas as pessoas leigas não estão acostumadas a lidar com esse EPI. Então, o mais adequado é que realmente essa máscara usada seja lavada e a máscara cirúrgica ela não deve ser reutilizada de jeito nenhum. Usou, joga fora. Tá? Ela não tem reutilização. As crianças, foi indicado que as crianças muito pequenas não usem máscaras, justamente porque elas não têm esse controle de não mexer, de não contaminar. Então, a máscara pode se tornar uma fonte de contaminação ao invés de uma fonte de proteção. Então, as crianças não está indicado o uso de máscara para as crianças pequenas. Leandra, quanto à higienização dessa máscara, alguns especialistas têm falado aí da água sanitária. Né, depois que você utilizar a máscara de pano, coloca aí 20 minutos na água sanitária, lava direitinho e coloca no varal e pode usar depois. Existem outros produtos que podem ser utilizados também ou só água sanitária? Na verdade, água e sabão. A gente não tem a necessidade de utilizar água sanitária. O vírus do coronavírus, ele possui uma capa lipídica. A capa que protege o vírus, que o mantém vivo, é uma capa de gordura. A gordura é diluída facilmente pelo sabão ou pelo detergente. Tá? Então, a água sanitária, ela é forte, ela é mais forte. A gente usa para lavar frutas, verduras. A gente até pode utilizar para limpeza da casa, enfim, para usar em objetos como a chave do carro, a carteira que vem da rua, o tecido. Além de que a gente usando água sanitária, você vai manchar o tecido, obviamente, tá? Não é necessário. Se essa máscara for colocada de molho na água e sabão, ela vai ser lavada e descontaminada exatamente do mesmo jeito, tá? Desde que, óbvio, tenha uma quantidade de sabão, pegue essa máscara, lave ela adequadamente, enxague e coloque para secar. Não é necessário que coloque na água sanitária. A gente tem visto muitas pessoas manchando roupa, sapato, porque está jogando água sanitária em tudo. Tá? A água sanitária, ela é A gente perdeu aí a conexão com a Leandra, mas olha, trouxe muita informação importante, né, Pri? Se der para a gente voltar essa conexão, é bem importante, porque ainda tem algumas perguntas que a gente tem para fazer aqui. Se der, vamos voltar sim com essa conexão. É importante a gente colocar aí alguns pontos dessa questão da biossegurança, porque a gente fica, como ela falou, um monte de gente tá manchando as roupas porque usa em tudo, fica desesperado, né? E o excesso também faz mal, né? Se a pessoa não sabe dosar ali a quantidade de água e de água sanitária, também pode fazer mal. Nós estamos, então, com o sinal restabelecido com a Leandra Carbonari, que é enfermeira especializada em biossegurança. Eu queria que você concluísse o que você dizia anteriormente e também falasse sobre as novas medidas para o comércio. Então, por exemplo, nós temos ali um mercadinho de bairro. Como esse microempresário ele vai atuar e atender, então, os seus clientes nesse momento com essa volta gradual? Desculpa, um pedaço da sua pergunta cortou aqui no áudio, acho que porque desconectou e conectou novamente.
Tá, eu só queria que você concluísse o que você falava anteriormente, né? E falasse um pouquinho sobre o comércio, né? Como os comerciantes, por exemplo, um mercadinho de bairro, como esse comerciante vai atender agora os seus clientes? Ele precisa tomar medidas diferenciadas, precisa colocar ali um cordão de isolamento e atender os clientes de uma forma diferenciada? Ou quais medidas ele consegue tomar? Concluindo, então, essa questão, eu ouvi que vocês estavam falando, né? As pessoas realmente ficam desesperadas e acabam tomando talvez desnecessárias ou extremadas. Então, a gente precisa entender bem o que precisa ser feito nesse momento de verdade ou não, tá? E quanto aos comerciantes, um comerciante, por exemplo, um comércio pequeno, é importante entender que eu vou precisar, sim, colocar, talvez, de repente, na minha caixa, aqueles acrílicos de proteção, né, para que ela não tenha contato tanto com as pessoas durante o pagamento das compras. Uma questão que eu tenho visto com muita dificuldade pelas pessoas é a questão da máquina de cartão. Os profissionais, os donos de estabelecimentos ainda têm por hábito, né, que, por exemplo, posto de gasolina, pegar o cartão da mão do cliente. Isso está extremamente não recomendado nesse momento. Então, o ideal é que ele digite ali na maquininha tudo que ele precisa, então o valor, tudo. Aí ele passa um pano sobre essa maquininha e apresente ela para o cliente, para que o cliente insira o próprio cartão, para que o cliente digite a sua senha num teclado limpo e o cliente retire o próprio cartão. Então, não há a transmissão do FOMIT, né? Uma coisa que estava comigo e que vai para a mão de outra pessoa. Caneta, cartão, documento, nada é indicado nessa hora que seja pego pelo profissional do estabelecimento. E aí, na questão do mercado, vai precisar haver uma reestruturação de gôndolas, então do posicionamento de gôndolas e uma sinalização importante nos corredores, tanto no chão, quanto no teto dos corredores, para o fluxo dos clientes dentro desse local, para que não haja aglomeração num local só. Por exemplo, espaços de hortifruti granjeiros, que as pessoas ficam por algum tempo escolhendo frutas e verduras. É importante que nesse local tudo seja muito bem sinalizado, haja possibilidade de lavagem de mãos e haja possibilidade de quantas pessoas estão próximas numa mesma gôndola no mesmo tempo. Essa volta gradual vai ser recheada de muitos cuidados, né, Leandra? É uma mudança realmente de hábitos, de cultura. Nós brasileiros que somos tão próximos, né? Gostamos de abraçar, beijar. Muita coisa vai mudar nesse momento, né? Bom, Leandra trouxe para a gente, então, informações muito importantes. Muito obrigada, Leandra Carbonari, que é enfermeira especializada em biossegurança, falou para a gente a questão das máscaras, a utilização correta, questão das luvas, quando há necessidade ou não. E é muito importante isso. A partir do dia 11, há, então, a expectativa da volta gradual, de forma gradual, ao trabalho, né? Essa quarentena que começa, então, a se desfazer. Porém, os cuidados, eles devem continuar, né? Pri, a gente tem que mudar os hábitos. A gente coloca a nossa vida de todo mundo, de todos os lugares, em todos os países, antes e depois do coronavírus. A gente não tem como manter os mesmos hábitos que nós tínhamos anteriormente. Em função disso, a gente precisa ter uma asepsia muito melhor de todo o nosso dia a dia, de toda da nossa rotina, para que a gente não seja contaminado novamente ou com coronavírus ou com outro vírus. Então, quer dizer, a gente tem que redobrar aí as nossas atenções para toda a rotina, e acho que o álcool gel vai ficar na nossa parceiro da gente por muitos e muitos anos. Antes tinha o creminho de mão, né? Que não saía da bolsa e toda hora estava ali passando um creminho. Mas agora, álcool em gel, com certeza, faz parte ali dos acessórios. Vamos de informação, então? Vamos lá, então. A farmacêutica americana Pfizer afirmou que uma vacina para a Covid-19 pode estar pronta para o uso emergencial nos Estados Unidos durante o outono local, que vai de setembro a novembro, caso seja aprovada em testes de segurança. Os testes da vacina, que já começaram na Alemanha, podem iniciar nos Estados Unidos na próxima semana, se as autoridades reguladoras permitirem.
A informação foi divulgada pelo CEO da companhia, Albert Bourla, que, segundo o executivo, os resultados do estudo podem estar disponíveis já em maio. Vamos de entrevista agora? Vamos. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o advogado Paulo Sumariva, que é especialista em direito penal e ex-delegado de polícia. Ele nos fala sobre a suspensão dos atendimentos de advogados em penitenciárias em tempo de pandemia do coronavírus. Bom dia, doutor Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre um assunto tão importante e tão relevante aí para o cenário jurídico, né, e nacional. Doutor, foi feita a suspensão aí do atendimento nos presídios e a gente entende o motivo pelo qual essa suspensão foi feita, mas se há alguma emergência com o preso, como é que faz? Olha, foi editada a portaria 12, né, do dia 22 de abril agora, uma portaria recente de 2012, suspendendo, né, as visitas e o atendimento de advogados, as atividades educacionais, de trabalho, assistência religiosa, escoltas realizadas, né, pela Penitenciária Federal, né, no Sistema Penitenciário Federal, enfim, né, foram situações que foram adotadas justamente em virtude, né, da pandemia, em virtude de um período super excepcional que nós estamos vivendo. É claro que essas visitas, que esses atendimentos de advogados, essas atividades educacionais, elas foram suspendidas aí por 30 dias, né? Essa primeiro é a primeira hipótese por 30 dias, porém, existem exceções. Tá? A própria portaria, no artigo 1º, ela estabelece para a gente duas exceções que eu acho importantes. Quais são elas, né? A primeira, com relação às visitas de advogados, ligadas aí em decorrência de urgência, de necessidade de urgência e que envolvam, né, inclusive aqueles prazos processuais que ainda não estão suspensos. Então, nessa hipótese, a visita ela pode ser feita num caráter excepcional. E também, né, a questão das escoltas de requisições judiciais, as inclusões emergenciais, né, com relação da necessidade em que isso deva acontecer. Então, também é uma outra situação em que é possível que se faça esse atendimento. A portaria ela veio justamente para tentar limitar uma situação excepcional que nós estamos vivendo. Doutor Paulo, a suspensão desse atendimento, ele fere o direito, então, do detento ou não, já que tem essas exceções? Olha, no meu ponto de vista, não fere, justamente porque é um período excepcional, né, que nós temos que colocar aí regras, a gente tem que estabelecer essa existência, essa necessidade de regras diferentes. Então, isso é um ponto que tem que ser avaliado, né, com grande clareza, e ela cria essas exceções justamente em emergências, né, em situações emergenciais, que são situações que vão necessitar do contato com o advogado em decorrência disso e também, né, nessas escoltas de requisições judiciais, né, inclusões aí de emergências, que pela sua natureza elas precisam ser realizadas. Então, não se fechou ali essa possibilidade. É claro que isso vale só por 30 dias, né, tem que deixar bem claro isso, e ela só existe em virtude da pandemia que nós estamos passando, né, em virtude dessa questão aí excepcional que nós estamos passando. Doutor Paulo, existe alguma possibilidade do contato com o seu cliente via videoconferência, por exemplo? A lei permite, né? A lei permite, na prática, isso é uma coisa que ainda não acontece, né? Mas existe a previsão por lei disso sim, né? Na verdade, a gente está vendo que as falhas começam a aparecer em situações emergenciais. Eu costumo dizer que se o nosso sistema penitenciário ele funcionasse corretamente, o lugar mais seguro, né, nesse momento que a gente possa estar seria numa penitenciária. Um local onde todos que estão ali, né, se eles não tivessem contaminados ali pelo vírus, e seria o local mais seguro.
né? Com certeza, porque o vírus não entraria ali em hipótese nenhuma, você colocando aí essas regrinhas de limitações. Mas, infelizmente, isso não acontece. O contato por videoconferência é uma coisa que tem previsão, mas que cria aí, né? Fica algo ainda muito difícil de ser aplicado na prática. Mas ele existe, sim, existe essa possibilidade. Dr. Paulo Sumariva, que é especialista em direito penal e ex-delegado de polícia. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente também sobre o impacto, então, dessa medida para o futuro. O senhor mesmo comentou agora sobre a questão da videoconferência, o atendimento, então, aos presos por videoconferência, algo que é previsto em lei, mas que não acontece rotineiramente. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse impacto. O senhor acha que alguma coisa vai mudar depois, então, que passar esse período de pandemia? Eu acho que deve muita coisa ser alterada, né? Até porque esse período que nós estamos vivendo, totalmente excepcional, ele acaba mostrando aí eventuais falhas no sistema. Não tenha dúvida que hoje, né, se você for pensar bem, a própria lei, o próprio Código de Processo Penal, ele já estabelece como regra, por exemplo, né, os interrogatórios, eles têm que ocorrer dentro das penitenciárias para evitar o deslocamento do preso até o fórum. A gente sabe que isso na prática não acontece, a gente cruza aí diariamente com caminhões do sistema penitenciário, transportando presos, né, até o juiz, quando, na verdade, isso tinha que ser o contrário, né? Nós que deveríamos ir até o preso, né? Seria uma situação muito mais tranquila, muito mais segura, mas isso não acontece na prática. A urgência de videoconferência tinha que ser algo muito mais evoluído. Na Justiça Federal, a gente observa, né, um avanço nesse sentido. Audiências na Justiça Federal utilizam mais o sistema de videoconferência, mas no âmbito estadual a gente percebe muita carência com relação a isso. Eu acho que esse momento ele está mostrando essas falhas e eu não tenho dúvida nenhuma que essas falhas acontecem. É claro que o Estado, muitas vezes, ele não tem condições de resolver tudo ao mesmo tempo, mas que agora, sendo exibido isso realmente, sendo mostrada essa falha, cabe sim, a partir de agora, dos órgãos cobrarem do Estado uma solução e que isso venha a se tornar uma rotina, porque isso tem que funcionar bem, né? A gente sabe que o Estado de São Paulo, infelizmente, ele é uma exceção nesse ponto, porque no Estado de São Paulo as nossas penitenciárias, elas são muito boas, né? São exemplos aí para os demais estados, mas a gente imagina como que acontece isso em outras localidades, né? Em outras situações, onde muitas vezes a realidade ela é bem diferente do que acontece aqui no Estado de São Paulo. Doutor Paulo, o senhor falou que o isolamento de uma prisão, na verdade, seria o ideal, né? Porque eles estão ali encarcerados e, em tese, não teria a circulação do vírus. Mas tem aí o funcionário que precisa ir voltar do trabalho, tem, de repente, a visita. Como é que está funcionando hoje? Quais foram as normas que foram criadas aí para os presídios nesse sentido? Olha, a gente percebe, né, foi criada até uma portaria, a portaria 135 de 2020, do então ministro Sérgio Moro. Ele estabeleceu aí padrões mínimos e condutas que devem ser adotadas no âmbito prisional, visando essa prevenção, né, da disseminação do Covid-19, criando aí, né, os protocolos de grupo de trabalhos das penitenciárias nacionais e estabelecendo regras, por exemplo, restrição de entrada de visitas nas unidades prisionais, inclusive de advogados, tirando essas exceções, a separação imediata dos presos que entram no sistema via prisão em flagrante ou via transferência, até porque isso não acabou. As prisões em flagrante continuam existindo e esses presos continuam sendo levados às penitenciárias. Então, estabeleceu-se regras desses presos ficarem isolados até o período dos 14 dias, que eles possam ali passar eventualmente essa doença, esse vírus para outras pessoas. Estabeleceu-se regras de limitação de transferências, de recambiamento de presos nas unidades, criação de áreas específicas para isolamento de presos que estão com gripe, acometidos de sintomas gripais, o isolamento de presos maiores de 60 anos,
ou com doenças crônicas, né? A realização aí de audiências, de custódia, inclusive com a possibilidade, há uma recomendação do CNJ nesse sentido, dos juízes reavaliarem a necessidade realmente, né, de manter a pessoa presa, e aí criando, né, promovendo campanhas educacionais, aumentando o tempo diário, né, do banho de sol. Então isso também é uma outra medida bem interessante, aumentando aí esse tempo diário, suspendendo as saídas temporárias para evitar que as pessoas voltem, suspendendo férias e licença dos servidores do sistema prisional. E é claro, né, esses funcionários que precisam sair e retornarem, eles têm que tomar o máximo cuidado para evitar o contato com os presos. Então, tem que ser situações aí de higiene, né, de limpeza de mão, enfim, os cuidados normais que nós tomamos e que também tem que ser tomado dentro desse sistema. Eu afirmo que se esse sistema funcionar efetivamente, nós estamos aí, sem dúvida, dentro do local mais seguro, né, porque ali, se o vírus não está lá e você impede esse vírus de entrar dentro da penitenciária, não tenha dúvida que ela passa a ser aí o local mais seguro para que todos possam estar. O senhor falou da segurança, né, de quem está lá dentro, mas também se tiver uma contaminação, também é devastador. Sem dúvida, é por isso que isso não pode acontecer, né? E aí vem aquela crítica também que estavam sendo feita da resolução do CNJ, né, de manter as pessoas em prisão domiciliar. E eu não vejo como crítica isso, eu vejo isso como algo super necessário num país com tantas diferenças de tratamento do sistema prisional. É claro que a gente tem que estabelecer que isso é uma regra, isso na verdade, isso é uma exceção, essa não é a regra. Existem situações que o preso, ele vai para a prisão domiciliar e lá ele vai cometer crimes. Isso vai acontecer, né? Infelizmente, isso acontece em toda a sociedade e aqui não seria diferente. Mas nós não temos que criar isso como sendo a regra, né, da prisão domiciliar. E isso é feito, né, os presos que são colocados ali em prisão domiciliar, recomendando, diante da recomendação do CNJ, sendo analisado isso caso a caso, né, pelo juiz da execução penal, isso aí é algo excepcional. E isso só acontece levando em consideração caso a caso, né? A gente sabe que tem penitenciárias hoje, e talvez a maioria, as penitenciárias não registram casos nenhum de detentos com a Covid-19, e eu afirmo novamente, se esses presos que estão lá, se ninguém ali tem o vírus, o local ali é um local mais seguro para que todos possam estar. Doutor, eu queria falar um pouco dessa questão da prisão domiciliar, para que as pessoas, eu queria que o senhor explicasse quais são as regras para que o preso solicite essa prisão domiciliar, se, por exemplo, um preso que se declara grupo de risco, ele está apto a pedir essa prisão domiciliar, só para que a gente contextualize as pessoas que estão em casa. Olha, existe uma recomendação, tá? É uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, é a recomendação 62, de 17 de março de 2020, que recomenda aos juízes, aos magistrados, a adoção de medidas preventivas para a propagação da infecção do novo coronavírus. Então, isso a gente volta a falar, é algo excepcional, é algo que tem que ser aplicado caso a caso e recomenda aos juízes fazerem justamente essa análise para a proteção da vida, para a redução dos fatores de propagação do vírus, né, para a garantia de uma continuidade da prestação jurisdicional, observando direitos e garantias individuais, observando aí o devido processo legal. É óbvio, né, que essa recomendação ela vai se estender aos presos de maneira geral, mas as gestantes, as lactantes, né, aqueles presos ligados aí a medidas socioeducativas relacionadas a atos infracionais, né, da vara da infância e da juventude, né? Então são situações que a gente tem que analisar, e também essa recomendação ela vale, né, ela fala de crimes praticados sem violência, né, crimes praticados sem violência.
criando, então, a possibilidade de, nessas hipóteses, a pessoa permanecer na sua residência. A gente sabe que o regime aberto no Brasil, em todas as comarcas, praticamente o regime aberto, ele é o aberto domiciliar. Porque nós não temos os casos do albergado funcionando aí no Brasil, isso não existe. Em que pese nós temos uma lei de execução penal que já é antiga, né, que é lá de 84, mas essa situação do regime aberto, todo o regime aberto acaba sendo domiciliar. Quem é que fiscaliza o regime aberto? Isso é uma dúvida que a população sempre pergunta, mas quem vai fiscalizar? A regra do regime aberto é justamente uma autofiscalização. É o próprio preso que tem que se autofiscalizar. Então, é ele que tem que cumprir as regras, é ele que não deve descumprir aquilo que foi estabelecido pelo juiz da execução penal. E é claro que se ele descumprir isso, o Estado vai ficar sabendo, de um jeito ou de outro, o Estado vai ficar sabendo. Até porque não tem como você colocar ali, né, um agente do Estado em cada residência de pessoas que estão no regime aberto domiciliar. Mas o importante é que essa situação hoje, ela é excepcional e ela só é aplicada justamente em virtude, né, do vírus, em virtude do Covid-19, para evitar, né, a propagação para os demais presos que estão na penitenciária. Ficando aí, né, o critério pessoal para cada caso. É o juiz que vai analisar o caso concreto para decidir se deve ou não ser aplicada essa prisão domiciliar àquele caso. Doutor, no caso dessa suspensão de atendimentos, também acontece ali com a questão dos jovens infratores, tem a questão das visitas, né, as atividades educacionais, isso também acontece com os jovens infratores? Sim, né? A questão, ela se aplica a todos, né, as penitenciárias federais, né, do sistema penitenciário federal. Essa portaria, né, é a portaria 12 do Ministério da Justiça, que se aplica a todas essas penitenciárias. Então, ela abrange tanto o atendimento de advogados, como também atividades educacionais e de trabalho e de assistência religiosa. Né? Então, ela abrange aí toda essa questão para essas penitenciárias, né? Justamente para evitar que esse vírus ele entre no sistema prisional. Essa é sempre a medida que tem que ser levantada e tem que ser deixado bem claro isso. Ok, doutor. Paulo Sumariva, que é especialista em direito penal e ex-delegado de polícia. Nós agradecemos, então, a participação do senhor. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço e fico aí à disposição. Ok, muito obrigada. Um bom dia. Você vê, né, Pri? A gente tem que... Uma pandemia nos faz pensar em todas as possibilidades, né? Exatamente. Às vezes, para o nosso dia a dia, pensar na situação da prisão não é uma coisa muito comum. Mas se você for analisar os fatos friamente, se, por exemplo, há uma contaminação dentro de uma penitenciária, isso sim pode se alastrar por todo o estado ou por todo o país. Uma vez que o funcionário que está lá dentro pode se contaminar e sentar do seu lado no transporte público. Aí você faz como? Você é contaminado de um vírus que nasceu ali na prisão sem nem ter tido nenhum contato próximo, né? É por isso que todas as medidas precisam ser adotadas e principalmente a questão da prevenção, né? Todos nós agindo de maneira coerente, pensando sempre no próximo. Claro que nenhum de nós quer se contaminar, ser contaminado, né? Mas a gente também tem, nesse momento, uma responsabilidade com o outro. Isso é bacana, porque muda a sociedade também, pensar no outro. Exatamente. Como a gente estava falando na outra conversa aqui, né, Pri, de mudar hábitos. Exatamente. Não seremos mais os mesmos, ponto, né? Isso é ótimo. Vamos de notícias? Vamos. Vamos lá. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, São Paulo é um dos 13 estados do país que ainda não atingiram a meta de 90% da vacinação da gripe entre os profissionais da saúde. Até o momento, 85,22% dos trabalhadores da saúde foram vacinados. Esse número leva em conta a aplicação das doses até amanhã, do dia 22 de abril.
Vale ressaltar que a vacina da gripe protege 3 tipos de vírus influenza e não protege contra o novo coronavírus, mas auxilia os profissionais na triagem de pacientes e pode acelerar o eventual diagnóstico da Covid-19. Estamos aqui no Jornal da Rede Alesp. Agora 10 horas e 30 minutos. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Marcelo Sobral, cirurgião vascular. Ele nos fala sobre problemas no coração e como isso pode ser um fator de complicação em tempos de coronavírus. Bom dia, doutor Marcelo. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Imagina, sempre é um prazer estar aqui com vocês. E eu sinto super bem de estar tentando passar algumas coisas que a gente vem acompanhando aí. Doutor, a infecção viral pode afetar o coração? Então, só para a gente saber, assim, fazer uma revisãozinha em relação à infecção viral, né? Quando o vírus ele entra na nossa corrente sanguínea e na nossas células, ele acaba propiciando que o organismo haja com uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, ela tem várias intensidades. Se ela for uma resposta inflamatória um pouco mais exacerbada, ela acaba agindo em todos os órgãos do nosso corpo, inclusive no nosso coração. E quem tem alguma predisposição, por exemplo, acaba potencializando essa doença. Doutor, quem já tem a doença, então, deve se preocupar muito mais do que quem não tem nenhum problema no coração? Sim, com certeza. Porque como a gente já deu uma introdução, quem tem algum tipo de doença já apresenta algum desequilíbrio no corpo, né? Já apresenta alguma inflamação, alguma alteração, e com a entrada do vírus ajuda a aumentar esse desequilíbrio, né? Então, quem já tem problema no coração ou problemas de outras doenças, por exemplo, diabetes, a diabetes também leva a um problema no coração, se a pessoa é hipertensa também pode levar a um problema no coração, ou simplesmente a hipertensão, ela também causa um desequilíbrio, né, corporal. Doutor, médicos brasileiros e de outros países vêm afirmando que é preciso tomar cuidado com a questão dos coágulos de pacientes que tiveram a Covid. Como é que é essa questão aí? Qual que é o risco? Então, na verdade, esses coágulos, eles acontecem quando o paciente está um pouquinho mais grave, né? Como eu disse, esse vírus, ele causa, na entrada dele, ele causa uma reação, que pode ser até uma reação mais leve, até uma reação bem intensa. Isso vai depender muito da predisposição da pessoa. Geralmente, esses coágulos, eles acabam acontecendo quando a paciente está bem desequilibrada. E isso acontece quando o estado geral está um pouquinho alterado, a paciente está um pouquinho debilitada, e como altera todos os órgãos, altera também o sistema hematológico, e a pessoa acaba desenvolvendo trombos no pulmão ou trombos distais. Mas isso não é para todas as pessoas que valem isso, não. Tá? São casos mais específicos. Eu acho que as pessoas nem têm que se preocupar tanto em relação a isso. Uhum. Doutor, no caso, a pessoa que contrai, então, e fica doente com a Covid-19, ela pode desenvolver alguns problemas cardiovasculares ou não? É só realmente já quem tem? Então, geralmente é quem tem, né? A grande complicação da Covid-19, o grande acometimento é a parte respiratória, porque é a via de entrada corporal, é pelas vias nasais, né? E esse vírus acaba se alojando no pulmão, que é um vírus eminentemente respiratório, mas como ele causa uma inflamação, né? Pode acometer outros órgãos com essa inflamação. Mas, assim, não seria o principal alvo, não seriam principais alvos
os outros órgãos, mas acaba acometendo secundariamente. Agora, que o vírus vá cometer algum problema no coração é muito raro. O que acontece, ou não está descrito ainda, o que acontece é que quem tem uma predisposição no coração, ou seja, tem uma placa de gordura obstrutiva, já teve infarto ou é hipertenso, essa pessoa acaba tendo já tem uma predisposição a ter uma doença. E aí ele soma com mais uma doença, que seria a infecção pelo Covid-19, e aí potencializa essa doença no coração. Doutor, quem tem uma predisposição de doença cardiovascular, a gente está vivendo um momento de muito estresse. A pessoa, de repente, não pegou o vírus, mas ela está sob um forte estresse. Isso também é um fator de risco? Também. Esses meus últimos anos, eu venho falando bastante sobre estresse, né? Eu acho que estresse hoje é basicamente o principal fator de risco para inúmeras doenças, né? Uhum. Essa relação que a gente tem com os problemas, cada vez está ficando mais complicado, porque as pessoas estão ficando mais estressadas, e o estresse, ele tem 5 níveis de estresse. Tem aquele estresse bom, aquele estresse que impulsiona a gente a fazer as atividades, a nos concentrar, um estresse inicial, com um estresse bom que depois tende a ser aliviado, né? E a pessoa entra numa fase prazerosa depois dessa fase. Mas o grande problema do estresse é quando ele está num nível um pouco mais intenso, que acaba trazendo doenças corporais, doenças físicas mesmo. Isso já é relatado numa fase mais avançada do estresse, a qual a gente não consegue mais relaxar. E o estresse, como traz doenças físicas, acaba cometendo vários órgãos nossos, inclusive o estômago, né? Muitas pessoas apresentam gastrite, úlcera, ou no coração, às vezes espasmos coronarianos que levam a infarto, pode levar a arritmia, pode levar a acidente vascular cerebral, quando a gente fala em estresse intenso. Agora, voltando à infecção, o grande problema, a infecção pelo vírus, o grande problema que a gente encontra é que a gente precisa ter uma imunidade boa. E o estresse, ele é conhecido como abaixar a nossa imunidade. Então, para a gente impedir que o vírus se propague ou até entre no nosso corpo, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma imunidade ótima. E como é que a gente encontra a imunidade boa? Fazendo uma alimentação adequada, dormindo bem, né? Tendo uma qualidade de sono, não em quantidade de horas, mas uma qualidade de sono, procurando fazer algum tipo de exercício físico e controlar essa parte de estresse, né? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente já vai estar com as nossas defesas como se a gente estivesse com o nosso exército todo preparado, esperando uma invasão do vírus. Isso que eu ia perguntar para o senhor, né, doutor, a questão, então, da prevenção. A prevenção, então, é se cuidar, né? Então, a pessoa que tem a doença pré-existente já tomar todas as medidas preventivas, a questão da máscara, álcool em gel, desinfectar ali a casa sempre, mas essa questão de alimentação e controlar o estresse é essencial, né? Exato. E outra coisa que é importante comentar é que não é quem tem problema no coração ou outros tipos de problemas, eles são mais propensos a pegar a infecção. Todo mundo está propenso a pegar. Só que essas pessoas que estão com a doença, quando pegam, eles potencializam essa doença que eles têm. Então, não é que eles são mais fáceis de serem contaminados, não é isso. Todo mundo está no mesmo nível de incidência de pegar a doença, vamos dizer assim. E exatamente, e as recomendações, entrando um pouquinho nas medidas preventivas, a gente tem que evitar que a gente tenha um contágio. E como é que a gente evita o contágio? Evitando que o vírus entre no nosso corpo. Se a gente tiver um isolamento adequado em relação às outras pessoas, que a gente não sabe quem tem, né?
a gente pode evitar esse contágio. A gente tem que sempre lavar as mãos, né? No começo falaram em álcool em gel, mas tem gente que não consegue ter álcool em gel. Então, a regra básica é lavar as mãos, né? Encostou em alguma superfície, lave as mãos, né? E com água e sabão já é bastante suficiente. Tentar um isolamento entre um e outro indivíduo de uns 2 metros. Tentar usar máscara, mas a máscara também tem que saber usar, porque a gente vê muito problema na relação à máscara, né? A máscara a gente tem que colocá-la em casa, depois higienizou as mãos e depois não retirá-la, né? E se retirar por trás, porque se a gente encostar a mão na frente da máscara, se tem algum vírus ali, que a gente pegou de alguma outra pessoa andando na rua, esse vírus na nossa mão, a gente vai passar no cabelo, vai coçar o olho, etc. E a gente não vai ter adiantado a máscara para a gente não pegar. Aí, nesse caso, a máscara vai servir só para a gente não passar, né? Porque a gente vai estar falando e vai estar segurando na parte interna da máscara. Doutor Marcelo Sobral, cirurgião cardiovascular, muito obrigada pelas suas informações importantes, né, que trazem o alerta para que todos nós brasileiros possamos estar unidos, então, no combate a esse coronavírus. Muito obrigada, doutor. Imagine, eu que agradeço e estou à disposição. Ok, muito obrigada e o chamaremos novamente. Bom dia. Ótimas informações, hein, Melissa? Sim, com certeza, Pri. Como eu falei, essa troca de experiência aí com os profissionais que lidam diretamente com determinadas situações e questões, nos acrescenta muito, né? Exatamente. Porque a gente não conhece, a gente vai ao cardiologista regularmente, mas assim, a gente não sabe nesse momento de crise, de pandemia, o que fazer, né? Ou qual que é o risco, né? Por que a gente está submetido a esse risco? Então, ter a oportunidade de esclarecer com as pessoas é essencial. E daí o doutor falou também para a gente a questão do estresse, né? O estresse é ruim em todo tempo e para todas as pessoas. Para quem tem já algum problema cardiovascular, é bem mais complicado, né? Nesse momento de pandemia, escutando, né, todas as notícias que precisam, né, ser ouvidas também, a gente precisa ser alertados, né? Mas de que maneira você, Melissa Araújo, tem se blindado um pouco, na verdade, desse estresse da pandemia? Olha, Pri, eu vejo série, vou ler um livro, sabe? Procuro, em algum momento, desligar totalmente. Seja para ver novela, ver a série, ver filme, alguma coisa que me desligue. Às vezes, até fazer um bolinho, também tem isso. Porque, assim, é um momento que você tira todo aquele foco de tanta informação e aquela informação vai te deixando carregado, vai te deixando pesado, e isso acaba interferindo no seu dia a dia. A gente acaba ficando um pouco mais triste, né? Porque a gente vê um número crescente de casos de mortos e às vezes até próximo de você. Então, para a gente não se contaminar, entre aspas, com todo esse volume de informação, acho que desviar o foco para coisas que não tem nada a ver é bem importante, bem interessante. É bom mesmo. Eu acordo, já faço ali, né, a minha meditação, os meus pensamentos, as minhas orações. Aí depois já assisto toda a programação da Rede Alesp até 2h30 da tarde. Acompanho ali a coletiva do governador, né, João Dória. E realmente depois também dou uma desligada. E olha, mexer com as plantinhas também é bom, viu? É, muito. Eu mexo com as plantinhas. Vamos então agora de entrevista? Vamos de entrevista. Nós estamos agora, então, em contato com Bruno Luitigardes, que é cirurgião plástico. Ele nos fala sobre as pessoas em pós-operatório que devem redobrar os cuidados neste período de quarentena. Bom dia, doutor Bruno. Seja bem-vindo à Rede Alesp. Bom dia, tudo bom? Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo.
Doutor, como é que está sendo essa questão do pós-operatório das suas pacientes? Então, a gente tem no pós-operatório um momento em que o corpo está voltado para a recuperação cirúrgica. E com isso, as pessoas podem ficar mais suscetíveis a uma infecção e a ter um agravamento dessa infecção. Então, se esses pacientes, teoricamente, ele pode ser mais grave. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior ainda para evitar esse contágio. Com isso, a gente pede para os pacientes fazerem um isolamento maior, né? Ficar bastante em casa. No pós-operatório, geralmente elas recebem atestado, então elas podem se ausentar do trabalho, mesmo aquela pessoa que não poderia fazer o teletrabalho, por exemplo. E aí, pelo menos 14 dias de pós-operatório em casa, sem receber visitas, tá? E tomando as recomendações, usar as máscaras quando for necessário sair, tá? Então, são pós-operatórios um pouco mais complicados agora nesse período. Doutor, por conta, então, da pandemia, as cirurgias que já estavam marcadas, elas devem acontecer ou é melhor esperar um pouquinho, adiar? Em relação a isso, logo no começo, houve uma posição do Ministério e da Agência Nacional de Saúde de que as cirurgias eletivas, que são as cirurgias que não têm urgência, emergência, deveriam ser postergadas. Então, elas deveriam ser adiadas para um período posterior. Por conta, principalmente, de um medo de que essas cirurgias acabassem ocupando o sistema de saúde e fazendo com que houvesse, então, uma superlotação, uma dificuldade no atendimento. Agora, nesse momento, a gente observou que existe espaço para algumas cirurgias eletivas, porque o sistema de saúde não se esgotou ainda. Então, foram liberadas cirurgias eletivas, desde que você tome cuidados específicos para diminuir o risco da contração do coronavírus e, ao mesmo tempo, para diminuir o risco de que esse paciente acabe ocupando um leito de UTI ou um leito mais grave. Doutor, eu imagino que suas pacientes ficaram ali cheias de dúvidas, né, com relação à cirurgia, ao pós-cirúrgico e tal. Quais foram as dúvidas mais frequentes com relação ao Covid das suas pacientes? A dúvida mais frequente é se o Covid vai ser mais grave porque eu fiz a cirurgia. Então, as pacientes perguntam isso, porque elas têm medo de pegar o vírus após a cirurgia e isso é um fator de agravamento. E isso é sim possível numa cirurgia que cause uma resposta metabólica muito grande, que é a resposta de cicatrização, a resposta do corpo para causar essa cicatrização. Quando essa cirurgia causa uma resposta muito grande, o organismo vai voltar essas energias para a cicatrização. E por isso ele vai ter menor capacidade, pode, né, teoricamente, ter uma menor capacidade de combater essa infecção, diminuindo, então, o sistema imunitário, essa resposta do sistema, que poderia agravar. Outra dúvida é a que você já perguntou, se ela deveria ou não adiar essa cirurgia. Em princípio, a gente adiou todas as cirurgias e agora a gente está voltando aos poucos, seguindo as recomendações da sociedade, para fazer as cirurgias mais espaçadas, cirurgias menores, os atendimentos, né, sempre de máscara, tá? E evitar no pós-operatório o atendimento presencial na clínica. Doutora, eu queria que o senhor falasse um pouco também dos cuidados necessários, então, para o paciente que está no pós-operatório em casa, né? O senhor falou da questão da imunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que a pessoa consegue fazer em casa, então, para diminuir qualquer possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus. Primeiramente, os cuidados gerais, né? Com qualquer cirurgia. O paciente deve aí fazer o repouso que foi recomendado pelo seu cirurgião, ter uma alimentação balanceada no pós-operatório, inclua todas as vitaminas, né? Bastante verduras, vegetais, para ter essas vitaminas para recuperação. E a energia também,
que ele é necessário para essa recuperação, manter uma boa hidratação e cuidados com as cicatrizes, né, os curativos que são necessários. Mas, além desses cuidados, ela deve ter cuidados para evitar o coronavírus. Em primeiro lugar, não receber visitas, pelo menos no período de 14 dias, é ideal não receber visitas que não sejam absolutamente necessárias. A gente faz um acompanhamento em casa, então pode o médico se deslocar até a casa do paciente para evitar que ele tenha que se deslocar até a clínica, que também seria um fator de risco para ele se contaminar. Estando em casa, sozinho, o paciente pode lavar a mão com frequência, porque isso diminui as chances de se infectar, porque a gente vai ter entrada de coisas em casa. Você vai comprar um alimento e ele vai chegar, então você pode higienizar esse alimento na chegada, e você pode se contaminar se você não lavar sua mão com frequência por conta dessas entradas de objetos. Doutor, você falou que vai seguir as recomendações aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia. O senhor acredita que alguma cirurgia específica vai mudar os procedimentos de pós-cirúrgico? Por exemplo, a lipo, a gente sabe que algumas pacientes precisam fazer drenagem, quer dizer, uma pessoa de fora para fazer massagem ali na paciente. Cirurgias assim podem mudar os procedimentos ou não? Então, podem sim. A gente tem quase todas as cirurgias plásticas, a gente precisa indicar uma drenagem linfática, as massagens para recuperação, que vão melhorar o edema, o inchaço, diminuir a formação de fibrose. Como você falou, isso é especialmente importante na lipoaspiração, na lipoescultura. Então, quando essas pacientes, a gente pode atrasar um pouquinho a realização das drenagens linfáticas, mas, ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar com um profissional que a gente conheça e que vai ser testado para o COVID, que vá na casa do paciente, por exemplo, para fazer essas drenagens de máscara. Tá? Mas a gente pode, sim, postergar as drenagens em alguns casos. Doutor, no caso, né, do pós-operatório, em que a paciente ela é, então, diagnosticada ou tem a suspeita ali da Covid-19, no pós-operatório há a medicação, né? Essa medicação, ela é alterada, ela é suspensa? Como fica essa questão de medicação e também quando a paciente é diagnosticada com a Covid-19? Então, no caso de diagnóstico de Covid-19, a prioridade, obviamente, vai ser o tratamento da Covid, né? Mas o paciente que está tomando um antibiótico pós-operatório profilático ou um analgésico, um anti-inflamatório, ele não precisa suspender esses medicamentos, porque não tem nenhuma comprovação de que os medicamentos causariam agravamento da Covid, tá? Quando for necessário algum tratamento para a Covid, então, se o paciente for internado e for prescrito algum tratamento específico dentro do hospital, o médico vai acompanhar e vai saber as interações medicamentosas ou a necessidade de suspender os medicamentos que ele estava tomando para a profilaxia pós-operatória, profilaxia da dor ou de infecção, por exemplo. Doutor Bruno Luitgardes, cirurgião plástico, muito obrigada, então, pelas suas informações. Falar um pouquinho assim, né, desse pós-operatório, tirar as dúvidas das pessoas que enfrentam esse momento, porque algumas atividades, algumas cirurgias são feitas nesse momento, aquelas necessárias. Obrigada por esclarecer, então, todos os detalhes. Obrigado a você pela oportunidade. Até mais. Tchau. Obrigada, doutor. Boa tarde. Obrigada, doutor. 10h54. Nós estamos aqui na Rede Alesp de Comunicação, no Jornal da Rede Alesp. Vamos de notícia? Vamos de notícia.
O Consórcio Intermunicipal Grande ABC e a Universidade Federal do ABC, a UFABC, anunciaram ontem a utilização de uma plataforma online para acompanhar o andamento da pandemia do novo coronavírus em 7 municípios do ABC paulista. O objetivo da plataforma é classificar, por meio de um questionário, casos suspeitos e não suspeitos de Covid-19 nos municípios de Santo André, Mauá, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. As informações coletadas através do site serão utilizadas para análise da dispersão da doença na região e incluem o monitoramento dos sintomas da saúde do cidadão e a localização do paciente infectado. A Covidata foi idealizada conjuntamente entre o consórcio e alunos da UFABC. Segundo a professora Fernanda Almeida, coordenadora do projeto, o sistema vai mapear pessoas e classificá-las em 4 grupos, dividido por cor. Aquelas que não são suspeitas de estarem contaminadas serão do grupo verde, os casos com sintomas leves do grupo amarelo, as moderadas do grupo laranja e as pessoas que apresentam sintomas mais graves entrarão no grupo vermelho. Nossa intenção é que as equipes dos órgãos públicos tenham conhecimento de quais regiões das cidades existem pessoas que podem estar infectadas com a Covid-19, para que possam, assim, planejar o atendimento para os casos suspeitos de forma mais eficiente, afirma a coordenadora. A plataforma possibilita também identificar os locais com maior concentração de casos nas 7 cidades da região e antecipar ações de saúde e uso de recursos hospitalares dessas 7 cidades. É uma ferramenta que contribui diretamente para o melhor planejamento das nossas ações e para a maior eficiência dos nossos protocolos, sempre com o objetivo de combater o avanço do coronavírus, afirma o presidente do consórcio ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão. Agora em São Paulo, 10 horas e 57 minutos. Aqui no Jornal da Rede Alesp você fica informado o tempo todo e a gente tem mais notícias para você. Uma pesquisa do Imperial College de Londres aponta que o Brasil deve ultrapassar a marca de 10 mil mortes na próxima semana. O estudo da instituição inglesa, que acompanha a evolução da pandemia em 48 países, diz que a tendência de crescimento da infecção entre os brasileiros tem potencial para fazer mais de 5.600 vítimas ainda nos primeiros dias de maio. Segundo o relatório do Imperial College, isso porque a capacidade de transmissão do vírus é considerada muito alta. Ao colocar os números em um modelo matemático elaborado pelo estudo, que é considerado um dos mais confiáveis entre as áreas científicas. Somente os Estados Unidos também foi enquadrado nesse perfil e é o único a superar a expectativa de 13 mil mortes. No entanto, de acordo com a pesquisa, enquanto o país norte-americano já caminha para uma fase de estabilização da doença, o Brasil está com a contaminação em alta. O cálculo é de um brasileiro doente infectado, quase outras 3 pessoas, já com o indicador de propagação ficou em 2,81. Comparando com outros países, o Brasil é seguido pela Irlanda, com 2,24, México 1,95, Polônia 1,78 e Peru 1,55. Quanto maior esse número, mais rápida a doença se espalha entre a população, de acordo com os especialistas. Para fazer o modelo matemático, os pesquisadores se baseiam no número de óbitos pela doença, já que este é o dado que mais se aproxima da atuação real de um país frente à Covid. É considerado um atraso de 10 dias, já que as estimativas refletem o contexto no período de infecção dos óbitos.
Todos os países que tinham mais de 100 mortes nos 7 dias anteriores à publicação e que registraram pelo menos 10 fatalidades nas 2 semanas precedentes foram incluídas na análise. Além de prever o cenário de alastramento da doença no Brasil, o estudo coloca o país entre os que possuem mais subnotificações de infectados pela Covid-19. O Imperial College também levou em consideração os óbitos, que os estudiosos fizeram uma fórmula matemática, tendo como base a taxa de mortalidade mais fidedigna de outros países que alcançaram o maior número de testagens. O estudo mostra que quanto maior a discrepância entre a taxa de mortalidade divulgada e a estimativa, maior o grau de subnotificações. O relatório diz ainda que apenas 10,4% do total de infectados está sendo notificado. Somente outros 5 países estão piores nesse quesito. São eles a Hungria, 10,3%, a França, 9,5%, a Bélgica, 9%, a Suécia, 7,3% e o México, 5,8%. Vamos agora ao nosso giro de repórteres. 11 horas e 1 minuto. Vamos dar um giro informativo via Skype com os nossos repórteres, trazendo mais notícias para o Jornal da Rede Alesp. Vamos, Pri. Sérgio, você nos ouve? Bom dia, Sérgio. Sim, perfeitamente bem. Bom dia, Sérgio Bom Everton. dia, Seja bem-vindo aqui à Rede Alesp. Tamo junto. Bom dia também aí aos nossos ouvintes, né, nossos telespectadores que acompanham aqui o nosso jornal aqui da Rede Alesp, né? Engraçado, eu estava ouvindo agora vocês falando, né, sobre essa questão toda, né? Só essas notícias ruins que a gente vê, o aumento, né, do coronavírus no Brasil, né, pode chegar a 5 mil pessoas infectadas só nesse mês de maio. Quer dizer, né, a gente fica extasiado, né? A gente fica assim, na hora que vocês estavam falando, eu estava assim, meu Deus do céu, não é possível. Mas a gente vai conseguir quebrar, né, essa curva aí desse coronavírus, eu tenho certeza disso. E outra coisa que eu também ouvi vocês comentando aqui, ó, pelo amor de Deus, não surtem, tá? Eu vi a Melissa falando que ela em casa faz bolo, você perguntou para ela, Melissa, o que você faz, né, para estar aí nessa situação, manter a sanidade, casa, né, Sérgio Everton? Todo, né, Priscila? E o que você faz? E o que você faz para manter a sanidade? E você, falando que cuida das plantas, né? Legal, gente, isso é muito bom, porque eu escuto aqui, às vezes, as pessoas na televisão, né, dizendo, e teve um cara que falou assim, o importante, entendeu, é ocupar a mente. É certíssimo isso, entendeu? Você tem que ocupar a sua mente. Então, você aí cuidar das plantas, a Melissa fazer bolos, né? É muito legal. Não surtem, pelo amor de Deus. A gente vai sair dessa, a gente vai passar por isso e vamos sair. Eu tenho certeza, né, que essa situação não vai perdurar por muito tempo assim. Mas assim, né, a gente tem que tomar todos os cuidados, não tem jeito. Você perguntou o que eu faço, Pri? Eu sou dono de casa, querido. Tá pensando o quê? Lavo, passo... cozinhar, não cozinho muito bem, na hora aí a Silvia manda bem, não tem jeito, né? Mas eu faço as tarefas aqui em casa, sempre fiz, independentemente, né, dessa quarentena, desse vírus, eu sempre fiz. Então, eu faço uma coisa ali, outra aqui, entendeu? Dou uma ajeitada na casa, dou uma arrumada ali, né? Faço um trabalho aqui quase que de construção, às vezes, né? Dou uma pintadinha numa coisa aqui, arrumo outra ali. Tem que ser, gente. A gente precisa, né, ocupar a mente da gente. Isso aí é fato. Agora, Priscila e Mel, as pessoas que não podem estar fazendo isso, né, estão aí à frente dos hospitais, né, enfermeiros, médicos, funcionários, que aí esses não tem jeito, né? Eu tenho até uma notícia aqui muito boa, não é daqui de São Paulo, mas é de Brasília, e a gente pode implantar isso aqui também, né? Claro, né? Deveria ser feito já, desde o começo, esse trabalho psicológico com os profissionais, né, da saúde, que é o que acontece em Brasília, né? Esses heróis aí, eles também, claro, se cansam, né? Sentem medo e muitas vezes precisam de um apoio psicológico, né, para superar
aí as dificuldades geradas na correria de atendimento, né, em tempos aí dessa pandemia. Por quê? Porque eles são seres humanos, né? Eles sentem falta da família, isso aí não tem jeito, né? Tem medo também, tanto de passar o vírus até para o paciente, como também, né, ser infectado pelo próprio paciente dentro do hospital com o vírus. Não tem como. Então, imagina, Priscila e Mel, a cabeça, né, desses funcionários, né, dos médicos, mais ainda os enfermeiros, né, e os assistentes de enfermagem que estão ali o tempo todo, no dia a dia, praticamente 24 horas, né, no hospital, atendendo, cuidando dos pacientes, né? Então, devido a essa situação, unidades hospitalares lá em Brasília começaram a oferecer um atendimento, né, psicológico aos servidores online e também presencial, viu? Como eu disse agora, eles são os mais afetados, né, pelo estresse causado no dia a dia no combate à Covid-19. Isso aí, palavras aí do secretário de Saúde lá de Brasília, né? Ele elogiou muito o trabalho dos médicos, enfermeiros e os auxiliares de enfermagem. Todos esses são, como nas palavras dele, são verdadeiros, né, heróis que estão aí na linha de frente do atendimento à população no momento tão delicado da saúde pública, né? Então, a gente precisa fazer isso, não é só lá em Brasília, né, em todas as cidades pelo Brasil afora, porque são profissionais que a gente tem que estar aplaudindo mesmo, né, e agradecendo, porque sempre, né, que eles cuidam de você, são eles que você vê as saídas, eu falo sempre isso aqui nas minhas entradas, de pacientes que se recuperaram, né, da Covid, do coronavírus, né, eles aplaudem, são aplaudidos, você vê a emoção das pessoas com eles, né, com os profissionais eles saindo do hospital, o agradecimento das pessoas a esses profissionais. Então, a gente precisa, né, realmente bater palma, agradecer. E ajudar também, né, esse atendimento psicológico é muito importante para esses profissionais. E Brasília tem essa iniciativa aí. Isso deveria, claro, ser feito em todos os lugares no Brasil inteiro. Concordam comigo? Sem dúvida. Pois é. É isso mesmo. E eu tenho uma outra aqui, olha. É preciso cuidar de quem cuida da gente, né, Sérgio? Não é? Exatamente. A gente fica assim olhando, você fala, meu Deus, eles estão correndo risco aí, né, de morte, não tenha dúvidas, né, ou de serem infectados, né, para cuidar de pessoas que eles não sabem nem quem são. Exatamente. Né, porque não é da família deles, não é nada. E mesmo assim eles têm esse carinho todo, esse cuidado todo, né, com as pessoas, com os pacientes no hospital. Então precisa mesmo de um atendimento psicológico, né, Priscila? Imagina Priscila e Mel, né? Imagina a cabeça deles, né, no dia a dia dentro de um hospital, tendo que cuidar dessas pessoas, podendo, né, ser infectado, podendo também infectar pacientes ali no hospital. Tem pacientes no hospital que não estão ali por causa do coronavírus, né? Às vezes são outros tratamentos, né? É uma cirurgia. Até eu vi a entrevista do médico falando das cirurgias, né? Do risco do pós-operatório, né? De pessoas que já se submeteram a cirurgias, como a bariátrica, por exemplo, né? Também tem o risco, é considerada uma pessoa do grupo de risco também, entendeu? Então, tudo isso é complicado, gente. Imagina a cabeça dessas pessoas, desses profissionais da saúde. Mas é um trabalho, né, muito bem vindo num momento desse, trabalho psicológico em relação a esses profissionais. Olha, você sabe, Sérgio, Oi. Você sabe que uma coisa que me emocionou bastante das histórias que a gente ouviu nos últimos tempos foi um médico que ele tem um filho assim, tipo, uns 2, 3 anos, e ele vem do hospital, né? E a criança, né, toda empolgada, o papai chegou e veio para abraçar, e aí ele não pode, porque ele tem que se descontaminar para chegar em casa. E aí ele fazia isso, né, aos prantos, né? Porque não tem como, é segurança para todos, né? Sem dúvida nenhuma. Agora eu tenho uma notícia aqui do Reino Unido, né, da Universidade de Oxford, que prevê aí uma vacina para setembro. Uma boa notícia, né? Enquanto o mundo corre aí para encontrar uma vacina contra esse novo coronavírus, cientistas da Universidade de Oxford, do Reino Unido, já começaram a realizar, né, os testes em humanos. Se provar ser eficaz, os primeiros milhões de doses
poderão estar disponíveis, né, até o mês de setembro. Uma boa notícia, tomara que dê certo, né? Ela é chamada de ChAd 0x1 nCoV-19. É complicado de falar, né? Mas essa é a nova vacina, produzida a partir de uma versão enfraquecida de um vírus de um resfriado comum, né? Os pesquisadores adicionaram aí o material genético de coronavírus, que é responsável pela produção das proteínas encontradas na superfície do SARS-CoV-2, né? Até agora, 550 participantes receberam a vacina. E os outros 550, né, que são 1.100 pacientes, eles divididos aí, a outra metade, os outros 550, praticamente receberam um placebo, né? Mais de 320 pessoas vacinadas se mostraram aí seguras, né? E também com uma boa tolerância, embora tenham demonstrado efeitos colaterais. Claro que isso tende a acontecer, né? Esses efeitos colaterais, como as mudanças na temperatura, dor de cabeça e também a dor no braço, né? Isso é comum em relação a essa questão de você estar testando, né, vacinas, enfim, de você estar... Não tem outro jeito, né? Tem que ser feito assim, então você acaba tendo esses efeitos colaterais, né, que são comuns aí nas pessoas que são testadas, né? Eu tenho uma outra aqui, rapidinho, para encerrar aqui a minha entrada, que é muito boa aqui no Brasil, né? Sabe de quem que eu vou falar agora? Do nosso grande Maurício de Souza, né? Que ele participou aí de uma atividade aqui no Centro de Mídias em São Paulo, né? Na segunda-feira agora. Ele é o criador, todo mundo sabe, Melissa sabe, Priscila sabe, né? São novinhas ainda, então com certeza... Não, eu estou brincando. Leia a Turma da Mônica, mas eu vi aqui o secretário, olha só, o secretário, né, secretário de Educação aqui de São Paulo, o Rocieli Soares, é fã da Turma da Mônica. Então, ele diz que ele lê, sim, as revistinhas da Turma da Mônica, né? Então, o Maurício ele participou de uma entrevista com o secretário. O bate-papo começou com o secretário admitindo ser, como eu disse agora, um grande fã aí da Turma da Mônica, né? Ele disse que ele gosta muito e lê até hoje os gibis da Turma da Mônica. Ele também confessou que o personagem dele preferido, sabe qual é, a Priscila e Mel? Você sabe qual é o personagem? Não, né? Não. Lógico que não. É o Cascão. Que legal. Conhecido, sabe por quê? Pelo medo de água e que recentemente, né, lavou as mãos pela primeira vez. Olha aí, ó. Tá vendo? Só que exemplo, a pandemia até nos para quadrinhos. fazer isso com o Cascão, né? Só a pandemia. Porque ele na história ele não toma banho, ele não gosta de água. De jeito nenhum. Né? Mas Tá o Cascão deu exemplo Mas agora. ele acabou dando um exemplo aí pela primeira vez na prevenção aí desse novo coronavírus, né? Ainda sobre a enfermidade, ele mostrou parte de uma cartilha com personagens da turma contendo informações sobre cuidados, olha aí, durante essa pandemia. E ele disse que, assim, ó, nos momentos de guerra, nós usamos personagens como aliados, né? Ele salientou. E uma outra ação também da turma deles, da turminha da Mônica, contra o coronavírus, é a regravação de uma música feita para uma campanha contra a gripe, sobre evitar, né? Claro, como a gente sabe disso, a gente está fazendo isso, eu tenho certeza que todos, né, aí estão fazendo, e as pessoas precisam fazer, que é evitar o quê? O contato físico, né? A gravação não terá uso só aqui no Brasil, olha que legal, quer dizer, ou seja, em português, né? Mas também será regravada em outras línguas para contar com a divulgação aí no Japão e diversos países da Ásia. Legal isso, né? Quer dizer, até a turminha da Mônica aí está firme, né, na prevenção aí desse coronavírus, se cuidando. O Cebolinha aí, Cascão, né, melhor dizendo, que não toma banho, já aderiu, né, a lavar as mãos, a se cuidar, entendeu? Ele que tem medo de água, está aí. É uma ótima notícia aqui para, né, amenizar um pouquinho essas notícias que vocês dão aí direto, falando sobre aumento de número de infectados, aumento de mortes, de número de pessoas mortas, né? Então, são notícias que eu sempre trago aqui, vendo o outro lado do coronavírus, o lado bom. É isso. É isso. Obrigada. Melissa e Priscila, olha, Sérgio, um bom trabalho aí para vocês. Amanhã tem jornal, não? Amanhã vocês vão estar com o jornal ou não? Não, a gente sexta-feira? A gente não sabe. Não, né? Amanhã é feriado. Ainda não sabemos, mas acho que vamos estar sim. Acredito que sim. Se a gente tiver, até amanhã para vocês, tá bom?
Senão, até na segunda-feira estaremos de volta aí, tá bom? Sérgio, Bom obrigada, trabalho viu? aí pra vocês. A gente espera que você faça experimentos culinários e traga bolo pra gente. Não, eu não faço bolo, eu também não cuido de planta. Isso aí é mais para a Priscila, né, que cuida das plantas, e para você, Mel, que adora fazer um bolinho, né? Mas o dia que você Sérgio. fizer, depois que passar toda essa pandemia, eu pode ter certeza que eu vou provar o bolo do seu bolo, tá bom? Eu só não vou ajudar a Pri nas plantas, porque eu não sei mexer muito com isso, tenho medo. Entendeu? Porque plantas são delicadas, né? Obrigada, né, Sérgio. É verdade. Obrigada. Tá bom, então. Bom trabalho aí para vocês e até. Até. Um abraço, Sérgio Everton. Bom, lembrando até que os gibis, né, essa informação que o Sérgio trouxe agora no finalzinho, faz parte do kit de material distribuído pelas escolas públicas aqui do estado de São Paulo para as crianças, né? É uma forma também de alfabetização, uma forma de entretenimento também, né? O secretário até falou na coletiva que ele anunciou que a ideia era estimular, né, a leitura das crianças. E, obviamente, que o gibi é lúdico, né? Então, ajuda muito para que a criança se interesse pela leitura e se aprofunde e depois vá para um livro um pouco mais denso, né? E bacana que muitos gibis, né, inclusive da Turma da Mônica, estão em formato digital. Então, tá fácil também para ter acesso, viu? É só procurar ali na internet e é uma leitura agradável, divertida, principalmente para as crianças. Ali é uma forma de leitura, de estimular a leitura, criar, né, a imaginação. Mas os adultos também gostam. É isso que eu ia falar, não tem idade. Não tem idade. Preferencialmente para as crianças, mas gibi não tem idade. É gostoso verdade. Em qualquer momento, e nesse momento que a gente precisa de válvulas de escape aí para relaxar, é excelente. Exatamente. Confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Alesp. O Consórcio Intermunicipal Grande ABC e a Universidade Federal do ABC anunciaram ontem a utilização de uma plataforma online para acompanhar o andamento da pandemia do novo coronavírus em 7 municípios do ABC paulista. O objetivo da plataforma é classificar, por meio de um questionário, casos suspeitos e não suspeitos de Covid-19 nos municípios de Santo André, Mauá, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do novo coronavírus. A gente faz um rápido intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo